Se eu te perguntasse nesse exato momento qual que é o tamanho ideal para uma sapata isolada, você saberia me dizer qual que é o tamanho, como que você pode estimar as dimensões da sua sapata isolada? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode fazer a estimativa das dimensões da sapata isolada e questões de pré-dimensionamento. Então fica aí, a partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Estruturas e BIM. Se você não me conhece, prazer, sou o engenheiro Pedro e nesse vídeo nós vamos abordar a questão das dimensões da sapata isolada. Aliás, existe um padrão para as medidas da sapata isolada? Eu te respondo que não, porque isso vai depender muito das questões da sua edificação, principalmente da transferência de carga. Mas antes de irmos para os cálculos, eu preciso te passar alguns conceitos básicos, porque eu não posso apenas jogar as informações aqui sem dar algumas informações necessárias para você compreender todo o assunto sobre sapata isolada. A sapata isolada, como nós já sabemos, é uma fundação direta ou rasa, logo ela transmite para o solo nas primeiras camadas aquela carga oriunda do pilar. Mas é bom lembrar que na classificação das fundações nós temos duas categorias, as fundações diretas ou rasas, no qual seria sapatas, blocos, radiês, e também teríamos as fundações profundas ou indiretas, no qual nós poderíamos colocar aqui as questões dos tubulões, questões das estacas e outras variações das estacas. Então é bom você ter essa diferença. Se você precisa transferir as cargas da sua edificação logo nas primeiras camadas do solo, então a fundação rasa seria mais adequado no seu uso, mas vamos direcionar aqui o nosso estudo na fundação da sapata isolada. Imagine que você tenha lá o seu terreno, você fez a sondagem, lembre-se que é muito importante você fazer a sondagem do seu terreno, principalmente naquela área que vai receber aquelas cargas da sua edificação, que você precisa saber se aquele solo tem resistência ou não. Uma das principais premissas para você saber as características do solo é realizando a sondagem. Aqui no Brasil, uma das principais sondagens que você tem é o SPT. O SPT é um tipo de sondagem muito barato em comparação a outros tipos de sondagens que você tem aí, e ele te dá uma estimativa da resistência do seu solo e outras características importantes que você precisa saber. Se aquele solo vai ter o lençol freático muito próximo às primeiras camadas, qual que é a resistência e principalmente uma das principais categorias para você saber se você pode adotar ou não a fundação rasa, é que nesse ensaio de sondagem você vai poder saber qual que é a resistência logo nas primeiras camadas. Você fez a sondagem, recebeu o relatório, é hora de analisar aqueles dados para direcionar qual que é o melhor tipo de fundação que você vai utilizar, rasas ou profundas. Para você utilizar a rasa nesse relatório de sondagem que você tem, o número de golpes do seu ensaio SPT deve ser maior ou igual a 8 e a profundidade não pode ser maior que 2 metros. Igual esse relatório de sondagem aqui que eu estou passando aqui para você compreender como que você pode fazer a adoção do sistema de fundação raso, que é o foco desse vídeo. Mas antes, eu te faço o convite, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal que vem muito conteúdo bacana por aí. Então, você analisou o relatório de sondagem, viu que está ok essas informações, a questão também do lençol freático e a topografia do terreno tá bacana, então é hora de iniciar o dimensionamento da sua sapata. A sapata isolada ela pode ser adotada quando nós temos cargas concentradas ou pontuais. Exemplo disso são os pilares. Mas afinal, o que seria essa sapata isolada, Pedro? A sapata isolada consiste em uma placa de concreto. Daqui a pouco você vai ver mais informações sobre essa placa de concreto e como nós podemos estimar as suas medidas. Mas vale lembrar que a geometria dessa placa vai estar sob influência nas dimensões e formato do seu pilar. Às vezes você pode ter uma sapata retangular ou até mesmo quadrada, então fique de olho na geometria do seu pilar para você saber qual que vai ser o formato da sua sapata. Vamos um pouco mais a fundo nas questões do comportamento dessa sapata. Se nós fôssemos fazer o dimensionamento todo à mão dessa sapata ponto a ponto para nós sabermos o seu comportamento, seria muito complexo e muito trabalhoso para nós estimarmos cada ponto da nossa sapata. Hoje, com o avanço do conhecimento da tecnologia, nós podemos utilizar alguns artifícios para simplificar os cálculos dessa sapata, que é a teoria da elasticidade ou até mesmo por meio dos elementos finitos, aonde nós vamos conseguir estimar com precisão o comportamento dessa sapata. Um fato muito interessante na hora que você fizer o dimensionamento dessa sapata
é a questão do momento fletor, onde nós vamos ter um momento fletor com variação, onde ele vai estar crescendo da sua extremidade até a face do pilar. E isso justifica muitos pontos quando nós vemos aquelas sapatas com chanfros. Uma dica que eu deixo para você, quando você for adotar esse sistema de inclinação da sapata, é bom você tomar o cuidado com essa inclinação. Normalmente nós utilizamos 1:3. Agora nós vamos para a questão do pré-dimensionamento. O que seria esse pré-dimensionamento? Antes de entrar no dimensionamento, nós podemos estimar algumas medidas da nossa sapata. Por exemplo, a da sua altura e da sua base. Aqui a questão do pré-dimensionamento, depois você vai precisar de verificações para você saber se aquelas dimensões se estão adequadas e também atendendo às questões de segurança e economia do seu projeto. Nós vamos tomar como base as informações do livro do mestre Yoponan, aonde ele traz as seguintes recomendações para o pré-dimensionamento. Nós devemos ter pelo menos 10 centímetros na sua base. A altura do nosso elemento estrutural vai estar relacionado à maior dimensão da nossa sapata. Você descobriu qual é a maior dimensão da nossa sapata? Nós vamos utilizar para essa altura 30% dessa medida. Por exemplo, se você tem uma sapata de 3 metros por 2 metros, qual é a maior medida? Seria o 3 metros, correto? Então nós vamos utilizar 30% dessa medida. 30% de 3 metros seria 90 centímetros. Eu vou te mostrar um modelo de sapato isolado que eu fiz e os cálculos para nós estimarmos as dimensões da sua sapata. Agora que você já sabe, que você já tem todo esse conhecimento, vai ficar muito mais fácil de você compreender cada etapa do cálculo para estimar cada medida da nossa sapata. Então vamos lá! Eu montei essa sapata isolada aqui para te mostrar o que nós devemos calcular. Aqui nós já descobrimos a questão da altura. Agora falta essas dimensões aqui para nós descobrirmos. E como nós podemos fazer isso? Então eu vou te mostrar agora, presta atenção. O primeiro passo que nós devemos saber é a área da sapata. E como nós vamos calcular isso? A área da sapata nós podemos calcular através da fórmula P sobre tensão admissível. O P seria a carga da sapata. O que seria essa tensão admissível do solo, Pedro? Vamos supor que você já fez a sua sondagem e a tensão admissível do solo, que também é caracterizado como compressão do solo, ou você pode encontrar esse nome, tensão admissível, com o nome de taxa do solo, que é o número de golpes para cravar os últimos 30 centímetros do SPT. Lembra o que é SPT? SPT é o ensaio de sondagem. E com essa informação nós podemos calcular para cada tipo de solo. Eu vou deixar aqui na tela para você os tipos de solos que nós temos e como que nós podemos fazer os cálculos através de cada tipo de solo. Por exemplo, uma argila pura, nós devemos pegar o número de golpes e dividir por 4 para achar a tensão admissível. Agora, se for uma argila siltosa, nós pegamos o número de golpes dos últimos 30 centímetros e dividimos por 5. Vamos para um exemplo prático que vai ficar muito fácil de você compreender. Imagine que nós temos a carga do pilar de 60 e a tensão admissível do solo aqui que nós vamos levar em consideração, ela é de 2,33 e isso com base lá nos testes SPT. Então isso depende muito da taxa de solo ou tensão admissível de cada tipo de solo. Fazendo essa divisão, nós vamos ter o valor de 25.751 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Centímetros quadrados porque nós estamos calculando a área. A próxima etapa, como que nós já temos a área, é descobrir uma das dimensões da nossa sapata. Como nós já temos a área, que o formato da sapata, que a geometria da sapata vai influenciar qual que é a geometria do seu pilar. E justamente entra nessa etapa. Vamos supor que nós temos um pilar aqui dentro do nosso exemplo, fictício, um pilar retangular de 40 por 20. E aqui, como que está passando na tela para você, vai ficar da seguinte forma. B é igual ao lado maior do pilar menos o lado menor do pilar sobre 2 mais raiz, abre parêntese, o lado maior do pilar menos o menor lado do pilar ao quadrado, dividido por 4 mais 25.751. Então vamos fazer cada etapa aqui para você compreender. O primeiro cálculo aqui da nossa fórmula, ele vai dar 10. Já a segunda etapa vai dar um valor de 160,78. Então nós vamos fazer a adição com os 10, que vai dar um total de 170,78. Vamos adotar aqui para o lado maior da nossa sapata o valor de 170 centímetros. Agora, como que nós já temos a área e uma medida da sapata, fica muito fácil de descobrir a outra dimensão da sapata. Então nós pegamos 25.751 dividido por 170. Vai dar um total de 151,47 centímetros. Vamos adotar o valor aqui de 155, justamente para ficar fácil na hora de você executar a cada 5 ou a cada 10.
e não ter esse problema de números quebrados. Então, como nós já fizemos a simplificação, a redução aqui por critérios do projetista, isso vai depender muito dele. Então, a nossa medida da sapata vai ter o quê? 170 por 155. Agora, para aproveitar aqui a questão, como que nós já temos uma das medidas, nós podemos aplicar também aquilo que eu te ensinei lá atrás, a questão da altura da sapata. Lembra que a altura da sapata vai ter a relação com 30% do lado maior da sapata? E o nosso maior lado da sapata é de 170. Se nós aplicarmos aqui 170 vezes 0,3, que é os 30% dividido por 100, nós vamos ter que a altura dessa sapata vai ser igual a 51 centímetros. Então você acabou de descobrir como você faz os cálculos para você descobrir a área da sapata, a altura da sapata. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que vem muito conteúdo bacana por aí. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!